Oi, para você que está chegando agora nesse canal, esse é um canal espiritualista, eu falo um pouco de religião, eu falo um pouco de magia, então eu falo de umbanda, de cabala, espiritualidade como um todo. E o que eu vou falar para vocês nesse vídeo de hoje? Eu vou falar a respeito dos tronos dos orixás. O que são esses tronos dos orixás? Ele pode ser tanto para o umbandista como para quem não é umbandista também, porque está procurando justamente um novo conhecimento, uma forma de trabalhar as energias de forma mágica, de forma magística. E o que são então esses tronos dos orixás? É exatamente que a primeira forma geométrica, que eu diria que tem a apresentação energética dos orixás. Então a gente pode falar que seria o que? Uma geometria sagrada de Umbanda. Como vocês que são umbandistas já ouviram falar, os pontos riscados. Para quem não é umbandista, ponto riscado é aquele riscado com giz, dentro do terreiro de Umbanda, são símbolos diversos, com formas geométricas e outros desenhos também, dentro desses símbolos, que geram o que? Uma egrégora energética, potencializando assim a comunicação com outros planos de vida, outros planos espirituais, no caso, a gente consegue fazer essa conexão. E os tronos dos orixás, eles trazem exatamente isso, que é a energia primordial dos orixás. Então seria aquela primeira energia que eles têm, em forma dessa geometria sagrada. Tem algumas formas geométricas, Cada trono é diferente do outro, dependendo do orixá, lógico, então todos são diferentes. E por que são diferentes, então? Porque eles vão simbolizar o que? Uma frequência vibracional diferenciada. Então cada um tem uma frequência vibracional, então cada trono desses orixás vai ter uma ativação específica, por isso que temos o orixá que trata do amor, o orixá que trata da justiça, da lei maior, da evolução, da geração, e assim seja. E aí a gente consegue fazer uma ativação energética nesse trono, trazendo aquilo que nós desejamos, que temos como objetivo. Então nós conseguimos fazer uma ativação energética juntando alguns elementos. E quais elementos seriam esses? Então a gente vai pegar um trono, como eu sou radiestesista, a gente pega um trono sagrado, esse trono sagrado em forma de gráfico radiestésico, a gente conseguiu transportar então esse ponto riscado nesse trono de orixá para um gráfico de radiestesia, e a gente consegue fazer essa ativação. Lógico, a gente consegue fazer a ancoração primeiramente, usando a radiestesia radiônica, a gente trabalha de forma radiônica nesse gráfico. E aí nós fazemos a ativação magística como? Utilizando velas. Então nós vamos acender algumas velas, dependendo do trono do orixá, vão ter cores diferentes também, e cada cor também simboliza uma energia, e também vai simbolizar uma egrégora e uma emanação diferente para aquele pedido que nós estamos fazendo, aquele objetivo que nós queremos alcançar. Mas assim, é simplesmente só pegar um trono do orixá e falar, vamos fazer essa ativação, aquele objetivo que eu quero, não é bem assim, por quê? Se você não for concedida para você, então, essa possibilidade de realizar essa ativação desse trono energético, pode gerar um karma. Por isso que na radiestesia radiônica a gente trabalha sempre perguntando se nós podemos ativar, ancorar energeticamente aquele testemunho. Porque se a gente não pode, a gente não tem que ficar tentando, uma vez atrás da outra, até dar o sim lá, porque a gente escutou o não na radiestesia radiônica, a gente não pode mais tentar, a gente tem que dar um tempo para ver se aquela medição estava correta e depois nós tentamos de novo. Senão, que implica também num karma. Por isso que eu falo, primeiro utilizamos a radiestesia radiônica para perguntar se nós podemos ativar esse trono desse orixá, e aí depois nós vamos fazer o que de fato? Fazer essa ativação, caso seja concedida. A resposta for sim, usando a radiestesia radiônica, a gente vai poder ativar esse trono dos orixás. Mas afinal de contas, o que são esses tronos, como eu falei, que são feitos conforme o desenho da geometria sagrada, que é o que? A frequência energética que esse orixá emana. E aí ele vai gerar um desenho específico, como vocês podem ver alguns gráficos aqui na mesa que eu estou, justamente é isso, cada um vai ter um desenho específico para trabalhar uma frequência vibracional. E aí a gente vai utilizar as velas também. Então, para que a gente utiliza as velas? A gente vai utilizar as velas diferentes porque a gente vai entrar em contato com os elementares. Não sei se todo mundo já escutou a respeito dos elementares. São silfos, salamandras, ondinas, gnomos. Fica muito esotérico esse papo agora, muito místico, mas não tem nada disso. Na verdade, a gente consegue ativar como se fosse água, o fogo, terra, o ar. São esses elementos que a gente está trabalhando com esses seres que conseguem trazer essa energia vibracional justamente desses elementos. Então a gente vai acender essa vela, e quando nós acendemos a vela, a gente está chamando a energia do fogo, que é transmutadora, que traz toda aquela questão
de queimar energias deletérias, energias baixas, e também a gente traz a questão das salamandras conduzirem para um canal energético aquele pedido que nós estamos fazendo. Para vocês que estão escutando, então, a respeito de tudo isso que eu estou explicando dos tronos orixás, eu fiz um curso, que vai ser lançado daqui 4, 5 dias mais ou menos, referente à ativação desses tronos, desses orixás. Nesse curso eu vou falar a respeito de tudo, então, como você faz o passo a passo da radiestesia e da radiônica, o que você escreve no testemunho, que é o papelzinho, com aquele pedido, com aquele objetivo que você tem. Então, de que forma você acende as velas, de que dia você pode acender essas velas e como você consegue trabalhar para que cada trono desses orixás serve na sua vida e de que maneira você pode ajudar também outras pessoas, por que não, trabalhando com isso. Então fica de olho lá no meu Instagram, depois eu vou passar no final do vídeo para você acompanhar então o lançamento desse curso, para você poder fazer a sua inscrição e fazer esse curso comigo e estar aprendendo a respeito dos tronos orixás. Bom, vamos continuar falando então desses tronos e como funciona. Nós sabemos que na Umbanda existem 7 raios. Esses 7 raios então dos orixás, eles têm um orixá que toma conta então desse raio, porque é a frequência vibracional exatamente desse orixá. Então quando a gente fala de Oxalá, que é muito conhecido quando a gente fala na Umbanda, então Oxalá, a gente tem aquela questão da correlação com Jesus Cristo, seria então o raio energético dos seres crísticos. E Oxalá, ele tem sempre o quê? Um orixá que ele vai fazer o quê? Essa polaridade, ao contrário da energia que ele emana, justamente para fazer esse equilíbrio. E a gente pode trazer outros princípios energéticos também para isso, que é bem interessante, porque o universo é um só, e todas as energias funcionam da mesma forma. Por que eu estou explicando isso agora? Porque eu estou falando das leis herméticas. Não sei se você já ouviu falar de hermetismo, exatamente isso, que está em cima, está embaixo. Então, essas questões vibracionais, de polaridade, os orixás trazem também essas energias. Aquela questão de você também vibrar tanto na luz como na sombra, a gente vai então interrelacionando vários conhecimentos ao mesmo tempo. Então Oxalá, ele traz quem para dar suporte energético para ele? Traz Logunã. Oxalá está no trono da fé. O trono da fé de Oxalá é justamente o dos seres crísticos, aquela questão ligada sempre à religiosidade, a pessoa que tem aquela fé na sua religião. A gente trabalha muito Oxalá nesse sentido para a iluminação das pessoas, clarear as ideias, os mentais aí, que às vezes estão um pouco fanáticos, em cima de uma ideia, não quer mudar nunca de opinião, não quer estar aberto para outras opiniões. Oxalá, a gente trabalha muito nesse sentido. E aí, esse outro orixá que faz a polaridade, então, com Oxalá, que é Logunã, poucos ouviram falar de Logunã, que o pessoal fala sempre dos orixás mais famosos. E como falando, Logunã é o senhor do tempo. E é muito interessante, por quê? Porque ele trabalha os ciclos energéticos de vida. Então, nós temos ciclos de vida. A cada 7 anos nós estamos ganhando um ciclo novo. Nós estamos começando então a viver um ciclo novo. E Logunã, ele trata exatamente disso. Ele está conferindo para a gente essa possibilidade aí de transitar entre esses ciclos de vida que nós temos. E de que maneira? Às vezes nós já cumprimos um karma, então a gente consegue pedir para Logunã, acendendo a vela e fazendo essa ativação do trono de Logunã direitinho, como eu vou passar para vocês lá no curso. Aí você consegue já pular para um próximo ciclo de vida. Isso é muito interessante. Lógico, como eu sempre falei, na radiestesia e na radiônica, a gente sempre vai perguntar para ver essas possibilidades, se nós podemos. Nós não estamos, na verdade, se comunicando com os orixás, nós estamos fazendo uma leitura energética por meio da radiestesia, se nós podemos, então, fazer ativação naquela frequência vibratória que aquele orixá representa. Então é muito interessante a maneira que a gente consegue trabalhar com essas energias, fazendo a ativação energética desses tronos sagrados dos orixás. E você que está me escutando, nunca ouviu falar disso, aí vai falar, pô, esse cara é maluco, olha o que ele está falando. Às vezes parece até papo de maluco mesmo, mas não é não. Vou explicar para vocês de onde vem essas coisas que eu estou falando aqui, porque sempre tem o quê? Uma busca teórica, E tem prática também. Dentro disso tudo que eu estou falando para vocês, tem bastante prática que eu tive na minha vida. Porém, eu comecei na parte teórica. Então, faz mais de 20 anos que eu estou estudando a Umbanda. Eu sou radiestesista, eu trabalho com isso. Em Umbanda, eu também pratico e estudo há mais de 20 anos. Então, já são mais de 2 décadas estudando firme a Umbanda, todos os seus preceitos para poder aplicar as energias da Umbanda de uma forma correta, para não gerar karma, só gerar dharma, fazer bem para os outros. Esse é o propósito maior de uma religião e é assim que eu pretendo tratar esses tronos sagrados dos orixás. Mas aí eu falo, de onde que veio toda essa base teórica?
Eu posso citar para vocês alguns desses escritores bacanas que eu procurei, né, introduzir na minha vida e fez muito bem para o meu conhecimento. Um deles, acho que todo mundo já ouviu falar, que é o Rubens Saraceni, né? Escreveu mais de 60 obras a respeito da Umbanda, Teogonia, Cosmogonia e outras obras mais, né? Obras incríveis que explicam muito a respeito dessa religião. Eu também estudei bastante Norberto Peixoto, que também é um grande escritor de Umbanda. Eu também estudei aí já outras linhas esotéricas, né, que eu estou falando, Trigueirinho, também ele trata das energias, dos planos de vida, mas ele tem uma linguagem um pouco diferente, porque ele foge, né, da tônica da religião e ele explica por meio esotérico, né, toda essa questão aí dos planos de vida e como é que funciona. E eu nesse curso eu vou explicar todos os planos de vida, né, como a gente faz os signos sagrados, que são símbolos dos orixás, como a gente desenha, né. Eu não vou explicar, na verdade, só os tronos, eu explico toda a formatação, então, da escrita mágica, né, da Umbanda. Eu vou explicar toda essa parte para vocês, que em cada direção, como as energias funcionam, sempre baseado que nesse conhecimento teórico que eu tive e depois no conhecimento prático. De que maneira esse conhecimento prático? Trabalhando com a radiestesia radiônica, nós conseguimos perguntar se aquela energia, aquele direcionamento energético está correto, se a polaridade é positiva ou negativa. Então, nós trabalhamos de muitas formas e se nós podemos ativar também utilizando esses entrecruzamentos energéticos dos símbolos, que é normalmente onde nós vamos acender as velas, entre alguns entrecruzamentos, o quê? Das formas geométricas que formam o trono dos orixás. Isso é muito interessante falar com vocês. E aí eu vou entrar na parte de velas, né, que eu falei que a gente usa os tronos, a gente põe o testemunho, né, da radiestesia lá, então a gente trabalha de forma radiônica, né, amplificando aquela energia que está escrita lá do seu objetivo, do seu pedido para aquele orixá. Então a gente vai colocar uma vela normalmente em cima, sempre tem uma vela em cima do testemunho quando nós estamos fazendo a ativação dos tronos sagrados dos orixás. E também a gente vai distribuindo essas velas o quê? Conforme manda os preceitos da geometria sagrada de Umbanda. A gente entra na escrita mágica de Umbanda. É isso que nós estamos fazendo. Então tem um símbolo desenhado já, que é exatamente o trono, ele já está pronto para você trabalhar, fica de uma forma mais fácil, você tem que desenhar, que a gente não vai acertar exatamente aquela forma geométrica, para fazer o desenho do trono do orixá, então a gente já trabalha já com o trono pronto, e aí nós dispomos essas velas, então, para fazer essa ativação energética. Eu vou começar falando, então, das cores das velas e o que cada uma delas representa. Então, cada cor, na verdade, ela representa um orixá. Essa é a base que nós temos já quando a gente está trabalhando na Umbanda. Então, a cor branca, a gente já sabe que representa Oxalá, azul claro representa Iemanjá, vermelha representa Ogum, marrom representa Xangô, verde representa Oxóssi, né? Lilás representa Obaluaê, e assim por diante, né? São várias cores representando cada um orixá. Então essas energias que nós trabalhamos, cada uma tem uma representação energética, e a gente consegue trabalhar dentro dessas velas que a gente vai acender nos tronos, ela vai formar egrégoras. E a vela branca é a que forma o maior número de egrégoras dentro da Umbanda. Então, quando a gente acende uma vela branca, ela pode ter aqui até 21 formações de egrégoras diferentes. Mas como é que vai fazer essa variação? Quando a gente está num trono, então, de Oxalá, o trono da fé, essa egrégora ela vai ter um desenho específico. Então, ela vai ter uma forma, né, ou espiralada, ou forma de cruz, porque a gente está trabalhando, se trabalhando no trono da fé, a religiosidade, então vai ter uma forma de cruz. Nós estamos o quê? Trabalhando as energias que estão se entrecruzando. Essa energia que está se entrecruzando, então, é magnetizando uma energia ordenadora e assim por diante, outros movimentos energéticos que podem acontecer nesse pedido que a gente está realizando. Então, podem o quê? Ter 21 egrégoras energéticas. Já as outras cores dos outros orixás também vão trabalhar o quê? Outras egrégoras. Porém, só a branca tem essa possibilidade aí de ter o quê? 21 formas de egrégoras diferentes. Já as outras cores, que nem o marrom, o verde, normalmente vão ter 6, 7 egrégoras diferentes que vão ser formadas. E a partir do momento que a gente acendeu, que tem aquela chama, em cima da chama é que vai ser formado esse desenho, que vai ser também como se fosse o desenho de um trono, né? Mas na verdade está sendo emanado por aquela luz, né, que a gente acendeu da vela. Então, por aquele elementar, como eu estava falando para vocês, que é o elemento fogo, e elementar a salamandra, ela vai trazer essa forma, o quê? Baseado na intenção frequencial que a gente mandou para aquela vela ao acendê-la, e aí essa energia ela vai ser mandada para aquela pessoa.
Se for para nós mesmos, então nós vamos acender a vela, ela vai se comunicar com o nosso chakra coronário. Se for outra pessoa, a gente vai acender, então aquela forma que está sendo emanada aqui, frequencial por aquela vela que acabamos de acender, vai ser mandada para a pessoa que a gente acendeu e está escrito o nominho lá no testemunho para a gente fazer ativação energética. Então cada cor ela vai trabalhar exatamente, né, aquelas egrégoras que já são daquela cor, e já são o quê? Justamente porque são divididas por assuntos diferentes. Então cada orixá já é dividido por um assunto diferente, e aí, por isso que a gente vai fazer então essas ativações de forma diferente em cada trono, e também cada orixá ele vai trabalhar com cores específicas. O branco ele vai se fazer presente quase na maioria de todos os gráficos. Isso é bem interessante. Então quase todos os tronos sagrados eles vão ter o quê? A cor branca para fazer essa ativação energética. Nós vamos trabalhar não só as cores normais, vamos trabalhar com velas pretas também, pretas e brancas, né? Que são justamente, você vai ver que é interessante, que é o trono da evolução que a gente vai trabalhar dessa forma, que é justamente o quê? Para trazer e acumular toda a energia de todas as cores ao mesmo tempo, e depois a gente vai fazer uma subida vibracional. Como a gente faz a subida vibracional? Que é para transmutar. E quando a gente escuta, né, essa questão da transmutação energética, a gente lembra de Omolu. Omolu, ele faz exatamente o quê? Ele faz a polaridade com o trono da geração, que é de Iemanjá. Iemanjá está no trono da geração e Omolu também está no trono da geração. E o Omolu ele traz a questão da transmutação energética, que é de energias mais baixas, energias mais densas. É interessante que a gente consegue fazer essa subida vibracional que eu acabei de falar para vocês, exatamente, que é colocando as velas dispostas, como se fosse até os nossos chakras, para você ter uma noção. A gente começa no chakra base nosso, né, que é da cor vermelha, a gente vai fazer uma subida então até o chakra coronário, normalmente da cor lilás ou roxa, né, depende de como se apresentam os desenhos, mas assim, a frequência energética dessa cor, tanto lilás como roxa, é bem próxima, bem parecida, né? Lógico que vai ter uma leve diferença, né, entre o lilás e o roxo. O lilás é um pouquinho mais sutil, então essa energia do lilás, e quando você está com o seu chakra coronário lilás, então ele está com uma frequência um pouquinho mais alta. E nós fazemos então no gráfico de Omolu exatamente essa subida frequencial para transmutar aquela energia mais densa. Aí que caso que a gente pode trabalhar então dentro dessa energia de Omolu que eu estou citando agora para vocês. Então o Omolu ele pode o quê? Trabalhar com aquela pessoa que desencarnou, não está conseguindo encontrar o seu caminho da evolução, não aceita a morte. A gente acende as velas com o nome daquela pessoa falecida, lógico, sempre vai ter aquela questão de perguntar antes se podemos ou não. Isso tudo está lá no curso bem explicado, né? Para quem já tem um conhecimento prévio da radiestesia radiônica, mas eu sempre lembro as pessoas, né, de realizarem sempre essa pergunta novamente, que é importante, se pode ou não fazer essa ativação energética, né, no caso de ajuda, né, para transmutar a energia dessa pessoa que não aceitou o falecimento, por exemplo, ou também o encaminhamento de alguns eguns. Lógico, a gente fala egum, eu sempre gosto de explicar a origem da palavra também, vem de egunum, né, egunum do Yorubá, na verdade são espíritos, mas esses espíritos, na verdade, a gente aqui de uma forma mais simples aqui no Brasil acabou traduzindo, né, para egum como se fosse o espírito perdido, o espírito baixo. Então vamos tratar dessa maneira que a gente já conhece essa palavra, então aquele egum lá que está perdido, na verdade, energeticamente, às vezes está aceitando lá alguns trabalhos energéticos de magia de baixa vibração. A gente consegue fazer um encaminhamento, às vezes, dos eguns, né, acendendo sempre o trono de Omolu, que ele vai trabalhar essas energias mais baixas e transmutar em energias mais altas, energias equilibradas. Como eu falei para vocês, parece loucura, né, para quem nunca escutou, nunca ouviu falar dos tronos, né, dos orixás, né, nunca ouviu falar da Umbanda, né, e juntar então esses dois conhecimentos fica muito mais prático. Eu vou explicar o porquê novamente. Antes vocês desenhavam ou no chão com a pêngua, né, que é o giz branco, a gente fazia aquele desenho então dos tronos, ou dos pontos ciscados também, das falanges, dos espíritos que trabalham, né, na Umbanda. Mas aí quando você transporta para um gráfico, no caso da radiestesia radiônica, são gráficos então com impressão em cobre. Por que do cobre, né? Eu sempre gosto de explicar também, porque o cobre ele tem essa ligação eletromagnética. A gente está trabalhando com frequência, essas energias todas dos orixás são frequências diferentes. Essa conexão eletromagnética que o cobre proporciona para nós, exatamente que traz o que? Essa ligação de ancorar esse testemunho na radiestesia radiônica, e a gente pode trabalhar depois essa ativação com as velas de uma maneira muito mais fácil, porque já sabe que aquela energia estará ancorada naquele trono energético. Olha que legal como é que funciona então.
E esse curso, então, que eu estou lançando aqui daqui 4, 5 dias, vou falar para vocês ficarem de olho no meu Instagram, já vou passar o Instagram, vai ter tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou explicar o passo a passo, né, da escrita mágica sagrada, dos símbolos, né, e dos signos sagrados da Umbanda, vou explicar como fazer a ativação das velas, vou explicar a egrégora de todas as velas, uma vela sozinha de uma cor ou 7 velas reunidas da mesma cor, que egrégora energética que é formada a partir disso, e como realiza-se essa comunicação, então, da vela com a pessoa que está escrito naquele testemunho, né, aquela pessoa que a gente quer alcançar para ajudar, ou a nós mesmos, né? Como é que essa energia, então, se comunica com a gente e de que maneira a gente pode fazer essa ativação dos tronos. E esses tronos são fantásticos porque é muito mais forte do que a energia de usar um pantáculo. Para você que já ouviu falar também dos pantáculos, né? São símbolos de proteção ou de ativação energética, né? Eles trazem inúmeros símbolos, tanto astrológicos como também de alguns anjos, serafins, querubins, trabalham toda essa energia angélica. Os tronos dos orixás, como é uma energia primordial mais sutil, ele vai um pouquinho mais fundo na frequência energética e a gente consegue ter um resultado muito mais rápido quando trabalha o trono dos orixás. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha lá no meu Instagram, é thiago.baruch, o meu Instagram, dá uma olhadinha lá, que acompanha tudo isso que eu estou falando lá, tem no meu Instagram, para você também ver a data de lançamento do curso. Não perde essa oportunidade incrível de fazer a ativação dos tronos dos orixás.